Prazer. Você está me dizendo aí que comer fora, aliás, nós vimos aí nas suas estatísticas que comer fora ficou mais barato até mesmo do que comer todo dia em casa. Explica um pouco essas estatísticas para nós. Bom, na verdade, não é que comer fora ficou mais barato, né? Porque os preços estão subindo muito, né? Principalmente do arroz, do feijão, da carne. Então, está ficando difícil da pessoa cozinhar em casa, dona de casa fazer o alimento dela em casa e fica caro, né? Então, ficou mais rentável, então? Ficou mais rentável você almoçar fora, né? E você, principalmente o trabalhador, que tende aí a sempre estar comendo, almoçando fora de casa, ele está numa situação relativamente confortável, porque, como eu disse, não está tão bom assim, né? Nós estamos aí num momento que todos os preços de alimentos têm subido bastante. Vou te dar alguns exemplos aqui. O arroz, para você ter uma ideia, em 2 meses, o arroz tipo 1, ele subiu 19,52%. O preço médio dele, que era de R$ 9,53, passou para R$ 11,39. Né? O próprio feijão carioquinha, que é o feijão dos mineiros, já vem subindo aí. O preço médio dele era em torno de R$ 2,50, R$ 3. Está R$ 5,54 o preço médio. Então, assim, embora o feijão carioquinha nos 2 últimos meses, ele até caiu de preço, 11%, uma queda satisfatória, mas ele está muito distante da realidade, porque ele já teve um período de crescimento de preço ao longo do período, né, de um ano. E agora o feijão e o arroz, eles têm características interessantes, que são culturas rápidas, né, aquilo que a gente diz que você planta dentro de 2, 3 meses, você consegue, principalmente em época de chuva, você consegue aí dar uma recuperada na safra e, obviamente, colocar mais mercadoria nos supermercados e, com isso, os preços caem rapidamente. É por isso que a gente tem que alertar o consumidor de algumas formas. Almoçar fora de casa não ficou tão caro como deveria. A carne, por exemplo, é outro fator que pesa muito, né? A carne, para você ter uma ideia, a carne chegou a subir 25%, alguns cortes em 2 meses pelo preço médio. Isso também é preocupante, porque a gente sabe que a carne já é complicada devido à seca. É aquela história, né? Seca, o pasto está seco, se chover amanhã não é de um dia para o outro. E o cara tem que investir mais em ração, tem que investir, né? mais ração, gado confinado, milho, soja também, que tem o custo de produção maior. Então isso tudo influencia. Então um detalhe interessante para o consumidor aí, ele perceber no restaurante comida aquilo, normalmente como os restaurantes calculam o preço médio do quilo do self-service, eles pegam o valor da carne média que ele gasta e multiplicam por 2. Ou seja, se tem ali uma carne de R$ 14,22, ele multiplica por 2, dá R$ 28,00 em média, aí ele coloca o preço do quilo, porque dá uma margem muito boa para ele, né? E nós temos que ter muita atenção. Dele é a carne. Isso é em off, né? Porque eles não falam isso abertamente. Então, a gente isso é uma revelação. Isso é super interessante. Você pode ver todo restaurante de comida aquilo, se ele tem uma carne mais sofiscada, um frutos do mar, ele acaba sendo mais caro, exatamente. Por quê? Porque ele pega o valor da carne mais caro, realmente picanha, ele oferece isso e cobra o dobro. Pedir licença a você, antes da gente continuar o assunto, até a gente vai mostrar uma matéria sobre isso, mas vale dizer aqui que o Feliciano é coordenador do site Mercado Mineiro, que é um site muito importante no que diz respeito a estatísticas dos preços de qualquer coisa, inclusive um fator interessantíssimo que o Feliciano está trazendo para a gente, você vai poder saber, né? Segundo as palavras do Feliciano, morrer em Belo Horizonte está cada vez mais caro, né? Porque fazem pesquisa até de funerais, inclusive. Exatamente, né? O custo da morte. Né? Nós vamos falar sobre isso também, porque finados está chegando aí, né? Então a gente quer saber sobre tudo. Então eu queria só ressaltar que o site Mercado Mineiro é um site onde você vai achar preço de tudo, desde o prego, do lápis, da borracha, até o carro, talvez, vamos dizer assim, exatamente. né? Então a gente vai acompanhar uma matéria feita foi pela Lígia, gente, foi, né? Lígia Heringer, Silviana Giampaoli. Silviana Giampaoli fez uma matéria para a gente sobre os preços, né, da comida, comer fora, comer em casa, o que está mais em conta. Então depois a gente volta comentando sobre isso. Vamos lá. Quem faz as refeições fora de casa já percebeu que ficou um pouco mais caro o almoço. O aumento de preços chegou a 4,63% entre os meses de janeiro a outubro. O Wellington Júnior, que diariamente faz as refeições fora de casa, diz que essa é a melhor opção pela praticidade que se tem. Essa correria do dia a dia não permite que a gente saia e vá em casa todos os dias nesse horário, até mesmo em questão de distância, trânsito, né? Mas podemos comer algo diferente, né, todos os dias. Um pequeno aumento, mas mesmo assim que esse aumento ainda se torna viável a gente estar almoçando fora. E o Wellington tem razão. Uma pesquisa do site Mercado Mineiro aponta que o custo médio do quilo no self-service dos restaurantes de Belo Horizonte passou de R$ 28 para quase R$ 30. Também é possível encontrar marmitex que custa de R$ 8,60 até R$ 8,90, uma variação de 3%.
O prato feito também teve alta de 3,43%, podendo ser encontrado por até R$ 8,43. Enquanto isso, a inflação medida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no mesmo período, foi de quase 6%. E você sabe de quem foi a culpa pela alta da inflação dessa vez? Carne, arroz, tomate, batata. Todos eles acertaram, mas a grande vilã mesmo foi a alimentação em casa, com alta de 6,65%. A Karen, que faz o almoço da família todos os dias, já percebeu esse aumento. Antes a gente fazia um sacolão, comprando as frutas, as verduras, e gastava na faixa de R$30, 25, 30. Hoje o mesmo sacolão a gente gasta 50. Mas segundo Solange Rosa, proprietária desse restaurante e há 8 anos no ramo, almoçar fora de casa está mais em conta porque... Devido ao aumento que está tendo aí, que a gente tem sentido, né? As compras que a gente tem feito, de Ciasa e tudo, eu acho que fica em conta porque a gente não está repassando esse valor para os clientes. A gente está tentando passar um percentual menor, a gente está cativando, né, a clientela. Você chega em casa, tudo arrumadinho, né? E você não tem aquele trabalho de estar fazendo comida, de fazer limpeza, né? Então eu acho que para a mulher é ótimo, né? Tomara que minha esposa não esteja assistindo essa parte. Com certeza, se você bota na ponta do lápis, algumas coisas podem facilitar quando você come fora, né? Mas você acha realmente que está mais barato, assim, em termos de valores monetários, quando a gente come fora? Você sabe, é interessante ter uma relação muito importante aí, porque o que acontece? Quando você faz comida dentro de casa, é muito difícil você fazer o valor exato, a quantidade exata. Então, sempre tem um pouquinho de desperdício. Então, se você colocar na ponta do lápis, isso acaba encarecendo também e dificultando. Agora, claro que, né, o sabor da comida de casa, o sabor da comida caseira é a coisa melhor do mundo. Agora, tem a falta de tempo também. Um detalhe interessante na reportagem que nós vimos é que a dona do restaurante falou que realmente eles não estão aumentando como deveriam. Isso é preocupante, nós que acompanhamos o preço, por quê? Porque no momento eles vão chegar e vão ter que aumentar, porque senão inviabiliza o negócio deles. Isso é fato, na economia isso é fato. Agora, por que eles não estão aumentando? Não é porque eles estão querendo só agradar o consumidor, cliente, não. É porque hoje a maioria dos restaurantes vive muito em função do vale-refeição e tem já o valor pré-estabelecido. Por exemplo, se você tem um aumento do custo do seu restaurante em torno de 15% em um mês, você não consegue passar isso na comida, porque realmente o vale-refeição ali não vai aumentar na mesma proporção. Você tem esse aumento uma vez no ano. Então, esse é o motivo principal deles não estarem passando. Você perde o cliente. Né? Perde o cliente. Eles têm vão fazendo graduativos, né? Isso é um problema também. Sabe o que acontece? A gente nota que a comida aquilo, normalmente a gente conversa com o dono de restaurante e fala, não está dando para aguentar mais, a batata subiu, a carne subiu. Mas é aquela coisa, se eles aumentarem, você não vê reduzindo o preço depois que a carne caiu. Porque a carne cai de preço, tudo isso aqui que subiu, cai. Né? E eles, por exemplo, você coloca lá R$28 o quilo. De repente você não vai chegar lá, vai estar 26 porque a carne caiu. Então já está num patamar mais alto. Então perdem clientes. Né? O cliente hoje ele opta por outro restaurante e vai sem dó. Eu queria te perguntar o seguinte, existem meses específicos no ano em que os preços estão mais altos? Porque você falou que vai cair, e cai, né? Cai. Há momentos que você chega, por exemplo, no sacolão, eu que faço compra na minha casa, então você vê, tem momentos que parece que algumas verduras, alguns legumes baixaram, mas aí daí a pouco passa um tempo, sobe de novo. Existem meses específicos, são os meses da seca? Exato. Quais são os fatores que determinam o aumento ou não? Porque não pode ser só a inflação. A inflação é governada pelo quê, nesse caso? A inflação ela é governada por diversos fatores, né, que compõem o preço. Né? Você tem inflação de 5,5% e você tem um aumento de carne de 20%. Por isso que o consumidor muitas vezes assusta. Que inflação que é essa? Mas são diversos fatores, é luz, é material escolar, são diversos gastos que tem que compõem uma cesta que fazem um número chamado inflação. E normalmente esse número é atrasado, porque tem que ser feito anteriormente, né? Tem que ser analisado anteriormente do passado. Então, isso é que é preocupante. Normalmente também o empresário ele pega uma inflação e coloca no valor futuro. Então gera um ciclo inflacionário é isso.
né? Então isso é preocupante. Agora, e às vezes nem vai dar aquilo que ele projetou, né? Mas é outra coisa também que a gente tem preocupação quando a gente fala de aumento de preço. A gente tem que ter muita responsabilidade nisso, porque geralmente um dono de restaurante não está vendo ali, ele fala assim, nossa, eu estou sentindo isso, será que eu devo aumentar ou não? Ah, vai aumentar, está todo mundo aumentando. Então isso gera uma inflação, é péssimo negócio para ele estar aumentando os preços em função de informações. Ele tem que ser eficiente no seu negócio, ou seja, comprar bem, ter bons fornecedores e preocupar principalmente com a qualidade e, obviamente, se os consumidores estão conseguindo pagar, ou seja, a alimentação de cada um deles. Agora, Feliciano, até um fato curioso que a gente viu no VT, antigamente, assim, eu lembro até uma época atrás que o feijão era um produto principal, estava em alta, tinha aumentado muito. E na entrevista com as pessoas, a gente vê que cada um tem uma opinião. Um falou batata, outro falou cebola. Então, a gente vê que é um aumento geral. E, inclusive, a gente não mencionou aqui o pão francês. Queria que você falasse um pouco desse aumento, que o pão é um alimento... Todo mundo. Básico na mesa de todo mundo. É um alimento básico na mesa de todo brasileiro. Né? Opa, perdão. Desculpa, é porque botaram uma vasilha nova aqui perto de mim e eu bati a mão. Sem quebrar, viu, Jean? O Jean tá bravo com o aumento. Não, tá. Não, você sabe, porque eu ia fazer uma piada aqui, dentro do que a Lu tá falando, que antigamente só tinha um vilão, hoje é a quadrilha inteira que tá aqui. Aí, de repente, eu fui punido por essa Ele vasilha. assustou, né, com o aumento do pão. Vasilha teimosa, fica aqui, viu?